Paz e graça, amados. Bom dia, boa tarde. Essa tarde maravilhosa, ensolarada, quente. Mas nós temos um refrigério que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria, nessa tarde, de deixar uma palavra para você, uma palavra poderosa. Ontem nós estávamos ali ministrando no Ministério Desafios e veio de encontro à igreja, ali estava ministrando aquela palavra poderosa que se encontra em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 a seguir, vai nos contar ali a palavra do Senhor sobre Acasias, o rei. Acasias, um rei que, pelas grades do seu palácio, ali na varanda, no alto, aconteceu um acidente, ele caiu e estava enfermo. E Acasias queria saber se ele ia viver ou se ele ia morrer. E Acasias mandou os mensageiros e até Baal-zebub, deus de Ecrom, fazer uma pergunta: se ele ia morrer ou se ele viveria daquela enfermidade que ele foi acometido depois da queda. O rei Acasias queria saber e pediu a um Deus que, pelo significado, Deus da mosca, parece uma mosca, um Deus mosca. É incrível como o homem que conheceu o Deus Todo-Poderoso se recorre a um Deus tão pequeno, tão medíocre. É incrível. Quando o homem tira o foco de Deus, a visão do céu, ele começa a fazer coisas absurdas. Ei, crente, vamos estar no foco ligado no Senhor. Vamos estar no foco na palavra de Deus, nas coisas de Deus, amado. Porque nós temos visto coisas absurdas. Pessoas ouvindo mão falar e profetizar sobre a sua vida. Só vê a mão cheia de óleo. Misericórdia, amado. Misericórdia, nós somos servos de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a voz do Senhor, cuidado, crente, cuidado, servo de Deus, não se deixe enganar, nem se deixa se corromper por coisas que não estão na palavra de Deus, está fora da palavra de Deus completamente. Igreja do Senhor, acorda, desperta, porque nesses últimos dias tem acontecido coisas absurdas. E o rei Acasias estava nessa situação e mandou seus mensageiros ir até o deus de Ecrom para que lhe desse a resposta se ele ia morrer ou viver. Mas imediatamente Deus do céu, que tem olhos como fogo, que tudo contempla, já mandou logo a resposta para o rei Acasias. Você quer a resposta, Acasias? Toma aí, vai lá, meu servo, profeta, homem de Deus, Elias, vai lá. O anjo disse: vai lá e fala para esses mensageiros qual é a resposta. Porventura não há Deus em Israel para que consulte Baal-zebub? Por acaso não há Deus que ainda fala através da sua palavra, que ainda fala no meio da igreja pelo Espírito Santo com você? Você não ouve mais a voz do Senhor? Você não ouve mais? Coitado de você. O que nos faz ouvir a voz do Senhor é se achegar a Ele. É estar mais perto do Senhor. Pastor, e como é que eu fico mais perto do Senhor? Orando e lendo a palavra de Deus. Participando, fazendo a obra de Deus. Pregando o Evangelho de Cristo, comendo essa palavra santa, viva e eficaz. Elias tinha uma palavra para o rei Acasias. E a primeira indagação, a indignação, o que Deus não concordou. Ei, igreja, tem coisa que Deus não está concordando em sua vida. Tem coisas, pastores, missionários, que Deus não está concordando. Pergunte para Ele se está do agrado dEle, da vontade dEle, se é do agrado dEle. Não é porque fulano está fazendo que eu vou fazer. Não é porque ciclano lá está fazendo, eu vou fazer. Eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas eu tenho que ficar no centro da vontade de Deus.
E o rei Acasias saiu do centro da vontade de Deus e foi buscar a deuses estranhos. É abominável ao nosso Deus buscar, consultar, indagar, coisa que não tem nada a ver com Deus vivo de Israel. E o profeta Elias descendo disse: não há Deus em Israel para que consulte Baal-zebub. Pois diga ao vosso rei que a cama que subiste certamente não descerá, mas morrerás. Ei, amado, se tu não se converter, não se humilhar, não entender que o Deus de Israel quer ver a sua atitude, quer ver o jeito que você conduz a situação, você vai morrer espiritual. Você pode morrer fisicamente também. Aqueles homens desceram, mas que depressa voltaram ao seu rei, Acasias. E o rei, olhando e vendo os seus mensageiros, disse: já voltaste? E eles falaram: Senhor, um homem nos parou no caminho e nos disse: porventura não há Deus em Israel para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Diga ao vosso rei que a cama que subiste certamente não descerá, mas certamente morrerás. E logo Acasias, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia os profetas de Deus, que conhecia a casa do Senhor, que conhecia os profetas do Senhor, disse: epa, como está vestido este homem? E ali os mensageiros disseram: olha, estava com pelo e um cinto de couro cingido pelo vosso lombo. Logo o rei Acasias disse: é Elias, o tibista. Ele sabia quem era Elias. Porque ele não mandou consultar a Elias. Porque ele não mandou consultar aos levitas, ao profeta, ao sacerdote. Não, ele foi atrás de um Deus que nada pode fazer. E isso desagrada a Deus. A idolatria. O profeta Elias foi chamado para sacudir a poeira e a cegueira espiritual do povo de Israel que estava servindo outros deuses. E nessa tarde eu quero te dizer: abre os teus olhos para que tu veja quem é que tu está seguindo, o que é que está na tua vida, que está na palavra de Deus. Está fora da palavra de Deus, esquece, amado. Esquece que Deus não se agrada. Deus não tem compromisso com aquilo que não está em sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra, é com a verdade. E o rei Acasias mandou um capitão de 50 homens buscar o profeta Elias, que estava em cima do Monte Carmelo. E aquele capitão, ao chegar lá, perto do monte, disse: desce depressa. Homem de Deus, desce depressa, porque o Senhor, meu rei, manda chamar. Ele disse: Elias, cheio de Deus, amado, cheio de autoridade, Deus disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e aos teus 50. Imediatamente desceu fogo do céu e queimou todos aqueles soldados. O rei ficou sabendo, mas ele não se prostrou, nem reconheceu sua falha, nem pediu perdão. Ele mandou, foi mais um capitão com mais 50. Este capitão chegou novamente no mesmo lugar, acredito eu, no mesmo espaço, e gritou e disse: homem de Deus, desça depressa, porque o rei te chama. Amado, na mesma hora Elias tinha uma resposta e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e aos teus 50. Tremendo, viu, amado? Deus é tremendo. O nosso Deus, ele é vivo, ele é eficaz e ele é tremendo, como se diz, de justiça. O nosso rei, o nosso Deus, o general, não aceita abominações, porque ele é Deus. O nome já diz Deus vivo, Deus único, Deus todo-poderoso. E o rei
Esse é teimoso, esse é insistente. 2 vezes já tinha acontecido a tragédia com a vida daqueles homens. As famílias estavam sem o líder, sem o cabeça, sem o esposo, sem o pai, mas ele mandou o 3º capitão. Só que esse capitão era mais sábio do que o rei. Esse capitão tinha sabedoria. Esse capitão, ao chegar a pé do monte, disse: homem de Deus. Ele se prostrou e disse: homem de Deus, seja preciosa a minha vida diante de ti. E dos meus 50, os teus servos. Aleluia, aquele homem, o que me chama a atenção, essa palavra, mas estava falando na igreja ontem, o que chama a atenção, essa palavra tremenda, é que aquele homem teve a atitude de se humilhar e de se prostrar diante do homem de Deus. Quando você se prostra, aquebranta o coração de Deus, aquebranta o coração do homem mais bravo, da mulher mais brava, quando você se humilha, quando você tem uma atitude de humilhação. É tremendo. E o anjo do Senhor disse: com esse desce, com os outros mandou fogo, mas com esse que se humilhou, desce com ele, vai até o rei e nada lhe acontecerá. E o profeta chegou e disse ao rei Acasias: não há Deus em Israel